Olá, estou de volta para falar aqui sobre o assunto do momento, a pedido de vocês, que é a redução da jornada de trabalho proposta por Erika Hilton. Vou aproveitar então esse feriado para falar sobre isso. Acho que tem muita coisa para falar sobre esse assunto aí. Eu vou dividir em tópicos. Vamos lá. E o primeiro ponto é o seguinte: as comparações que estão sendo feitas, de que tem países que reduziram a jornada e tal, são completamente descabidas porque são países ricos. Se você compara o Brasil com países emergentes, a gente está ali na média. Inclusive, na verdade, um pouco abaixo de diversos países emergentes que têm jornadas de 48 horas. Então, basta você ir na internet comparar. Os países que têm jornada menor do que o Brasil são países mais ricos do que o Brasil. O Chile acabou de reduzir agora para 40 horas semanal, porque o Chile é mais rico do que o Brasil. Porque a lógica é o seguinte: à medida que você vai aumentando a produtividade do trabalho, isso é o que gera riqueza de maneira sustentável, né? Você abre espaço, você ganha fôlego para reduzir a jornada de trabalho. É até uma maneira, via legislação, de você distribuir os ganhos da produtividade do trabalhador, né? Olha, se você tem décadas acumuladas de ganhos de produtividade, né, então dá para você reduzir aqui a jornada de trabalho para, né, melhorar a vida, a qualidade de vida dos trabalhadores e por aí vai. Só que esse não é o caso do Brasil. No Brasil, apenas o agronegócio tem apresentado ganhos significativos de produtividade, tem aumentado a produtividade nas últimas décadas. A indústria, ela conseguiu a façanha dos anos 90 para cá reduzir a produtividade do trabalho. É inacreditável, mas isso aconteceu. E no setor de serviços houve um leve aumento dessa produtividade, mas muito discreto. Os ganhos de produtividade no setor de serviços são quase nulos, são muito pequenos, quando você considera que é uma faixa temporal grande e tal, e a porcentagem é muito pequena de variação. Então, basicamente, a grosso modo, agronegócio tem apresentado significativos ganhos de produtividade, indústria conseguiu cair dos anos 90 para cá e setor de serviços está quase que estagnado. Então, nós não temos ganhos de produtividade para abrir espaço, para dar fôlego para que você possa, de maneira mais natural, reduzir a jornada de trabalho aqui no Brasil. Agora, isso não quer dizer que você não possa tomar uma decisão de reduzir a jornada de trabalho definida por lei. Você pode fazer isso. Não tem essa de que você vai quebrar o país. Não tem essa de vai quebrar o país. Não quebra. Agora, tem efeitos colaterais relacionados. Não dá para achar que você vai adotar no Brasil uma escala de 4x3 e que isso não provoque nenhuma reação dos empresários, nenhuma reação dos patrões, porque isso evidentemente pressiona custos das empresas. E aí nós precisamos lembrar também que o maior empregador do Brasil é o seu João da padaria. Mais da metade dos trabalhadores com carteira assinada do Brasil trabalham em micro e pequenas empresas, prestam serviço a micro e pequenas empresas. Então, quando se pensa em legislação trabalhista, você tem que pensar nas micro e pequenas empresas. Na atual conjuntura, esse é o principal foco. E vou deixar aqui na descrição do vídeo uma matéria bacana falando sobre um experimento feito no Brasil com algumas empresas de redução da jornada de trabalho, né, para esse sistema de 4 dias por semana. E o resultado foi o óbvio, gente. Apenas o óbvio. Para dar certo, para a redução da jornada dar certo, houve maior pressão sobre os funcionários, pressão por desempenho, e o trabalho se tornou mais intenso, mais acelerado, né? É o óbvio apenas, é aquilo que era o esperado, né? Então, quais são os efeitos colaterais esperados, né, se você adota aqui no Brasil um sistema de 4x3 aqui? Os empresários podem reagir de diversas formas. Eles podem reduzir salário, eles podem congelar salário, que é uma outra coisa, porque ao longo do tempo o salário vai aumentando, né, para acompanhar a inflação ali. Eles podem congelar por mais tempo e oferecer uma resistência maior para conceder reajustes salariais. Os empresários podem aumentar preços, pode haver aumento da informalidade, né, intensificação da pejotização, ou, como o próprio experimento mostrou, aumentar a cobrança, aumentar a pressão em cima dos funcionários nos dias de trabalho, para que ele compense, né? Então, assim, são várias as saídas que os patrões têm para poder compensar isso daí. Imaginar que você vai adotar uma escala dessa no Brasil e não vai ter nenhum efeito colateral, olha, ou é muita ingenuidade, ou é muito desconhecimento de como funciona o mercado.
Ah, e uma outra consequência, antes que eu esqueça, que pode gerar, é uma maior concentração de renda. Veja que irônico, né? Porque assim, as empresas que mais têm fôlego, que mais têm margem de manobra para absorver custos mais altos, são as empresas grandes. As menores têm menor margem de manobra, tem menos gordura para queimar, né, para poder absorver custos mais elevados. Então, a tendência é que se havendo fechamento de empresas, se acontecer realmente fechamento de empresas, as empresas que vão fechar são as pequenas, não são as grandes, né? Muito provavelmente. Então, isso pode provocar, inclusive, aumento da concentração de capital, aumento de concentração de renda no país. Agora, é o seguinte, ao que tudo indica, esse projeto, ele é fictício. Claro que os políticos de esquerda não vão admitir isso, não vão falar isso abertamente, mas está meio que nas entrelinhas, pelo próprio depoimento de políticos de esquerda, que estão disponíveis aí na internet, que fizeram proposta de 4x3 para morrer em 5x2, basicamente isso. Eles sabem que é praticamente impossível aprovar 4x3, né, uma jornada de 4x3 aqui no Brasil. Então eles aceitariam 5x2, né? A gente pede muito para morrer um pouco mais baixo ali, faz parte do processo de negociação que acontece não só na política, acontece no mercado, nesse tipo de negociação. Beleza, agora assim, isso tem um risco, porque veja só, você lança um projeto desse, beleza, aí vai ser votado. Qual é o político de esquerda que vai desidratar esse projeto? Algum político de esquerda vai meter as caras para desidratar isso daí? Não. Aí você joga para a oposição a função de desidratar. De dizer, não, olha, 4x3 não, vamos fechar 5x2 aqui. Você joga para a oposição. Só que a oposição pode escolher simplesmente votar contra e não desidratar. Então quem é que vai ficar responsável pela desidratação desse projeto? Então tem um risco. Quando você lança uma coisa fictícia, entre aspas, né, uma coisa que é muito difícil de ser aprovada, você corre o risco de ninguém querer desidratar e aquilo ali morrer. Enfim, a jornada de 4x3 é praticamente impossível de ser aprovada. A 5x2 é bem mais viável, né, de trabalhar 5 dias e folgar 2 dias. E aí teria duas possibilidades. Você poderia fazer 5x2 mantendo as 44 horas ou reduzindo para 40 horas. Tem essas duas possibilidades aí. Lembrando que se reduzir de 44 para 40, algum efeito colateral vai existir. Não em todos os setores, mas em alguns deles com certeza vai existir algum efeito colateral. É assim que as coisas funcionam. Então é isso, mas é uma opção. Você pode arcar com as consequências. Não, achamos que é melhor 5x2, mesmo tendo alguns efeitos colaterais. Isso é uma opção, gente. A vida é feita de escolhas. Você faz uma escolha e você sofre as consequências. O que não pode é achar que não vai ter consequência nenhuma. Que você pode escolher qualquer jornada de trabalho e não vai acontecer nada, nenhum efeito colateral, que os empresários não vão reagir nada. Aí é como eu disse, né? Ou é muita ingenuidade, ou ou é muita falta de conhecimento sobre como funciona o mercado. E só lembrar aqui a vocês que eu não inventei o sistema não, viu? Eu estou aqui, estou analisando, mostrando para vocês como as coisas funcionam. Eu não inventei o sistema. Aí algumas pessoas podem preferir comentários, pessoas que dizem aquilo que você quer ouvir. Você pode, né? Tem gente que gosta, né? Agora, eu, assim, quando eu quero me distrair com fantasias, eu vejo um filme, uma série e tal. Quando eu quero me distrair com fantasias, eu não acesso comentários sobre política, não. Então eu prefiro encarar a realidade de frente. E por último, eu quero comentar sobre a motivação desse tipo de projeto. Por que tá esse burburinho tão forte aí em cima desse projeto da Erika Hilton? Olha, há uns 3 vídeos atrás, mais ou menos, eu falei para vocês aqui que política é marketing, né? Que o mundo da política funciona de maneira muito parecida com o mercado. E assim, a esquerda, ela tem a necessidade, até como questão de afirmação de marca, né? Ela tem a necessidade de acenar para a classe trabalhadora. E principalmente no momento em que está havendo muitos questionamentos sobre o papel da esquerda, que a esquerda está se distanciando da classe trabalhadora, então ela sente ainda mais necessidade de acenar para a classe trabalhadora.
E é um tipo de projeto que acirra a polarização também, porque você lança isso, é um projeto impactante que propõe uma escala 4x3, e você sabe que a oposição vai querer votar contra, né? A oposição vai ficar numa situação, numa saia justa, né? E aí como é que faz, né? A gente vai apoiar isso daqui? Não, né? Não dá para apoiar isso daqui, a gente vai ter que se posicionar contra. Então você meio que obriga, entre aspas, a oposição a se posicionar contra, né? E aí com isso você acirra a polarização, você diz para os trabalhadores, olha, eu estou do seu lado, a oposição é contra você, né? É uma jogada, é uma estratégia, né? Acontece, meus amigos, que a oposição não dorme no ponto. E eu já li hoje aqui que existe uma proposta da oposição para competir com essa da esquerda. A proposta da oposição é muito parecida com um contrato intermitente. Aliás, eu ainda não consegui identificar as diferenças para um contrato intermitente, que é basicamente você respeitar as leis trabalhistas, né, de 13º, férias e tal, mas o trabalhador vai receber por hora. Ele não fica mais obrigado a cumprir as 44 horas semanal. Ele vai ter uma liberdade de escolher a sua carga horária e vai receber por hora trabalhada e, claro, respeitando a proporcionalidade do salário mínimo. Olha, o regime intermitente, pelo que eu entendo, ele já é assim. Eu ainda não entendi muito bem, mas é isso. Também é uma jogada, gente. É uma disputa, né, pelos votos dos eleitores. Então a oposição também não vai dormir no ponto. E assim, o que é que o Brasil realmente precisa, sabe? Olha o que eu falei no início do vídeo, gente. Um trabalhador brasileiro alocado na indústria, hoje, ele produz menos do que produzia nos anos 90. Há 30 anos atrás. Isso é alarmante. Precisamos urgentemente de projeto de desenvolvimento, de um projeto para a economia do país, sabe? Leis trabalhistas melhoram a vida do trabalhador, mas tem um limite para melhorar. Tem um limite porque os empresários reagem a essas leis, né? No Brasil nós temos cerca de 10 milhões de trabalhadores que estão trabalhando sem carteira assinada, que não estão cobertos pela CLT, sabe? Principalmente nos interiores do país, aí onde tem uma economia mais fraca, onde você tem uma dificuldade maior de uma pequena empresa, de uma padaria, assinar a carteira e arcar com todos os encargos e tal, enfim. Então existe uma limitação muito forte. Você consegue melhorar a vida do trabalhador até um certo limite. Então o que nós precisamos de fato é de um projeto de desenvolvimento. E como a esquerda não tem esse projeto, a esquerda não tem ideia nenhuma, não sabe o que fazer, aí o que resta à esquerda é acenar para os trabalhadores com esse tipo de proposta. Que pode até, se for algo arrumadinho, não que foi esse projeto original aí, pode até trazer algum benefício para o trabalhador, mas não é o principal que a gente precisa, sabe? Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações e dá uma olhada lá no meu curso. Eu vou deixar aqui o link num comentário fixado de Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo, que está com preço aí de R$ 24,90 por 5 dias apenas, ok? Então dê uma olhada lá no curso, tem um vídeo introdutório que é gratuito lá, beleza?